Vamos seguir o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, capítulo 10, segunda edição, Clínica Médica, Sistema Digestório. Vamos falar sobre úlcera péptica, ok? Úlcera péptica é uma escavação da cavidade da mucosa gástrica, fazendo com que ali naquela região ocorra uma erosão. E aí, essa erosão vai depender da localização atingida, para que a gente possa chamar de úlcera gástrica, úlcera duodenal e úlcera esofagiana. Então, essa mucosa, essa erosão, ela pode acontecer independente da localização do estômago. Porém, contudo, todavia, a sua localização é importante para que nós saibamos qual é a área do estômago atingida e assim a gente possa ter uma análise melhor com relação a isso. Sendo que essa erosão, essa úlcera péptica, numa grande maioria das vezes, ela acomete ao estômago devido a H. pylori, Helicobacter pylori. Então, faz com que a gente tenha um comprometimento futuro posteriori, que é uma úlcera péptica. Essa úlcera péptica, gente, ela pode ser de forma grave, ao ponto de atingir músculos do peritônio. E aí eu tenho uma situação bem delicada desse cliente, ok? Essa úlcera, ela pode atingir a mucosa do esôfago, ela pode atingir a mucosa do estômago e ela pode atingir a mucosa do duodeno, ou melhor, a mucosa que eu digo conforme a localização. Mas a forma gravídica dela, ela atinge sim peritônio. E aí a gente tem uma gravidade dessa úlcera péptica. Tudo bem até aqui? Ok, vou seguir. Como forma de exames para que a gente possa identificar, diagnosticar essa úlcera péptica, nós vamos ter aí pelo menos uns 3 a relatar, mediante a tantos que a gente tem, porque a gente já falou de sinais vitais, que é clássico, exame clínico, que é clássico, né? Anamnese desse cliente, exame físico. E nós vamos ter os exames de imagem, sim, que são bem importantes, bem característicos, um diagnóstico bem apurado para que nós possamos identificar nesse cliente a área de fato afetada. Lembra você o seguinte, o cliente que tem alergia a contraste, a realização desse exame ocorrerá, porém de forma a não utilizar o contraste devido à alergia desse cliente. Ainda mais se ele tiver alergia a iodo. Então, a gente não utiliza o contraste para exames desse cliente. Exames de imagem são cruciais, tá? E o teste da secreção gástrica também é importante pra gente, ok? Nós vamos ter a endoscopia, tá? Nós vamos ter a radiografia, né? Nós podemos lançar mão também da tomografia. Então, são exames de imagem que fazem com que a gente consiga observar a área afetada, ok? Vamos lá. Como é o tratamento da úlcera péptica, ok? Nós podemos ter um tratamento da úlcera péptica, aquelas de forma gravídica, né? Graves. Então, são tratamentos cirúrgicos. Vai ter que ter uma exploração aí da região, né, da área, para que cirurgicamente possa ser retirado aquela parte ali que está sendo acometida de forma tão grave, né? Por quê? A forma cirúrgica é uma opção para a forma grave? Porque é uma área ali que tem um comprometimento de forma irreversível. Então, a cirurgia vai ser a forma na qual esse paciente vai ter uma sobrevida melhor, ok?
Mas nós também temos aí como tratamento farmacológico, isso é, se estiver na prescrição médica, nós vamos ter um antimicrobiano, né, que vai diminuir a proliferação de micro-organismos naquela área ali afetada, né, por uma erosão da cavidade, que causando uma causando uma região escavada, fugiu a palavra, causando uma região escavada, então a gente vai ter ali um comprometimento microbiano, então o antimicrobiano faz muito bem, né? E um antissecretor também faz bem para diminuir a quantidade secretiva daquela lesão, e assim a gente vai ter uma melhora na resposta para esse cliente, tá? Como os cuidados de enfermagem, vamos lá? Cuidados de enfermagem 1 a 1, como sempre faço, vou seguir o livro para não deixar nenhum para trás e assim eu vou explicando, ok? Vamos lá. Cuidados de enfermagem. Observar as queixas álgicas desse cliente, as queixas de dores desse cliente. Notificar a enfermagem, administrar analgesia ou analgésicos, se estiver na prescrição médica para esse cliente, e assim a gente diminui essas algias desse cliente, tá? Orientar, evitar o uso de aspirina, porque a gente já relatou lá atrás a aspirina, ainda mais que sabemos que existe uma propensão grande aí da úlcera péptica ser acometida graças ao o tipo B, né, da gastrite, que é advindo pela bactéria H. pylori, ok? Então, uma matéria puxa a outra, não tem jeito, vamos lá. Seguindo, estimular a alimentação espaçada desse cliente de a cada 2 ou 3 horas, ou seja, ao mesmo tempo que você mantém essa alimentação regrada, ou seja, dieta, e não deixa o estômago ficar vazio, eu diria entre aspas, ok? Sem alimentação por muito tempo. Então aí você estará deixando esse estômago trabalhando de 2 em 2 horas de forma a digerir os alimentos, né? Enfim, nutrientes. Observar a presença de náuseas e vômitos desse cliente, observar a presença de hematese desse cliente. O que é hematêmese desse cliente? O que é isso? Eu estou dizendo que é um cliente que tem um sangramento advindo no vômito. Eu tenho que também observar e relatar toda e qualquer alteração que eu vir nesse cliente, eu tenho que relatar a quem e como. Relatar na evolução de enfermagem e relatar verbalmente ou oralmente ao enfermeiro ou ao médico na qual esteja atendendo esse cliente. Tá? Observar os volumes das fezes, né, e coloração, consistência, tá? Observar a alteração na frequência respiratória, cardíaca, sinais vitais como um todo. O débito urinário também tenho que observar e realizar pesagem, realizar passagem de catéter nasogástrico, caso esteja advindo na prescrição médica, tá? Toda essa sondagem onde tem um coletor, esses coletores têm que ficar abaixo do nível do corpo, porque assim a gente impede um refluxo, a gente impede que esse líquido que ali foi excretado, que ali foi retirado e esteja nesse coletor, que ele tenha um refluxo, que ele volte ao circuito, tudo bem? A gente impede também ali a proliferação de algum micro-organismo, porque aquele líquido já desceu e depois ele voltar e naquele trajeto que não deveria, ok? A gente impede todo o comprometimento e notificar a enfermeira no caso de algum acometimento, de alguma coloração diferenciada, líquido em exagero. Então, isso tudo a gente tem que observar e relatar, ok? Então, úlcera péptica, a gente fecha aqui e vamos continuar o sistema digestório.